este mês, então, está nos ajudando a fazer esta jornada, este caminho através da Palavra de Deus e de um modo particular no Evangelho de São Marcos, o Padre Cláudio, que mais uma vez queremos acolher, dizendo seja bem-vindo entre nós, Padre. É sempre uma alegria. Obrigado. Alegria minha. Muito obrigado. Como falamos na semana passada, hoje nós vamos nos dedicar a conhecer um pouquinho a figura de João Batista no Evangelho de São Marcos e a missão de Jesus na Galileia. Então, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, Padre Cláudio, quem é João Batista no Evangelho de Marcos? João Batista, creio que tenha feito um grande impacto na sua época. Talvez, inicialmente, muita gente tenha seguido o Batista porque ele, de fato, impactava pela sua forma, vamos dizer, radical de ser. Quando nós abrimos o Evangelho de Marcos, nós não temos como Mateus, como Lucas, os evangelhos chamados da infância ou relatos da infância. Nós já ao início temos a figura de João Batista, com uma citação do profeta Isaías, juntamente com Malaquias. Malaquias é o último dos profetas. E é interessante porque o profeta Malaquias, talvez ninguém tenha lido o profeta Malaquias, mas é muito interessante ler, sobretudo o capítulo 3 ao início e ao final do livro do profeta Malaquias vai dizer que um dia, Elias irá voltar para restaurar todas as coisas. Depois, lá na frente, no capítulo 9 do Evangelho de Marcos, Jesus vai identificar João Batista com Elias. Então, essa ligação ela é muito interessante porque, de fato, João Batista ocupa as vestes de Elias. Até porque nós sabemos, lá no livro dos Reis, que dentro das tradições judaicas, Elias não morreu. Elias subiu num carro de fogo. E mesmo se você perguntar para um israelita hoje, lá em Israel, nós sabemos com todos os problemas que tem lá, eles vão dizer, bem, um dia Elias irá retornar, para nós já retornou na figura do Batista. E vemos depois a citação do profeta Isaías, que é uma citação que a gente chama do Deutero Isaías, o segundo Isaías, no capítulo 40, que se refere ao retorno do povo da Babilônia. Então quer dizer o quê? Quer dizer que, na verdade, o Batista quer novamente traçar esse novo caminho, esse novo êxodo, ajudando o povo a encontrar a terra da promessa. Que agora não consiste mais numa terra propriamente, mas consiste num lugar pessoal, numa conversão pessoal, num retorno. E é interessante que esse retorno começa num deserto, aonde nada cresce, aonde nada floresce, aonde não existe nada, pois é nessa solidão que nós devemos encontrar o retorno para Deus e preparar os caminhos, as veredas da nossa vida para o encontro com aquele que vem, dirá o Batista. E aí existe um outro elemento que o Batista vai dizer, primeiramente é preciso batizar-se, e o batismo se dava no templo, e o Batista, que era, ao menos no Evangelho de Lucas, que era de família sacerdotal, não concorda com aquilo que é feito no templo, porque muitas coisas eram quase que um comércio, e o Batista diz, não, aquilo que vem de Deus não é um comércio, é uma graça. E ele diz, há um batismo de arrependimento, mas virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo. Mas o Batista, ele coloca as pessoas neste caminho,
não de pureza ritual, de pureza exterior, né, de criar algo novo, de criar uma seita. Tanto que no Evangelho de Lucas as pessoas perguntam, o que nós devemos fazer? O que o Batista responde? Faça você bem feito aquilo que você faz. Faça com justiça. O Batista não quer criar nada de especial. Ele quer com que você seja justo naquilo que Deus lhe confiou que você o faça. Então essa é a figura um pouco do Batista e que tem a sua radicalidade. Nós vemos, né, que ele se veste de pele de camelo, ele come gafanhotos, enfim, ele opta para que as pessoas vejam de que de fato se busca Deus a partir do pouco, né? Não se busca Deus a partir de algo extraordinário, se busca Deus talvez a partir daquilo de mais singelo que nós temos. O Batista prega, o Batista vive, o Batista encaminha, né? Eu creio que aqui há uma figura muito importante para nós. E já que estamos falando de pregação e de alguém que vive, aí no início também do livro aparece a dimensão do seguimento. Jesus que convida um grupo, né, para segui-lo. O que dizer deste seguimento, Padre Cláudio? Veja, depois que João foi preso, Jesus veio para a Galileia proclamando o Evangelho. Cumpriu-se o tempo, ou seja, o Kairos, todo mundo sabe o que é Kairos, né? A gente que participa da igreja sabe o Kairos de Deus. E diz assim, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Eu sempre ensino aos meus alunos o que é arrepender-se, o que Jesus quer dizer arrepender-se e crer no Evangelho. Vem a vocação dos 4 primeiros discípulos que ilustra o que é de fato crer no Evangelho. Crer no Evangelho é deixar certas coisas para seguir Jesus. Por isso que o evangelista amarra. Se nós olharmos assim, parecem 2 trechos que não têm ligação nenhuma no Evangelho. Mas eles possuem uma ligação, porque a segunda parte, que é os 4 primeiros discípulos, ilustram a fé e o arrependimento, né? Então, os 4 primeiros são o exemplo desta realidade concreta. É aquilo de concreto. Ou seja, Marcos quer dizer, isso não é abstrato, não é algo que Jesus falou e que se deve tornar algo, enfim, né, para o final dos tempos. Não é agora. Vejam o que está acontecendo. Né? Os 4 deixaram, Pedro deixou, André deixou, Tiago, João deixaram as redes e o seguiram. E aí é muito interessante que nessa dimensão do seguimento, Jesus também dá uma lição. Olha, não adianta ir buscar os justos, é preciso buscar os pecadores. Para muitos, às vezes podem até pensar que Jesus se está contradizendo, né? Mas por que Jesus faz esta afirmação? Ir buscar os pecadores e não os justos. Porque na sociedade da época, né, existiam muita discriminação religiosa. Então você nascia, por exemplo, né, com alguma doença, você já era discriminado. Você não podia frequentar o templo. Você teria por exemplo, alguma mancha na pele, já era considerada lepra. Você não podia participar do templo. Né? Tinha um problema na perna, eu tenho um problema na perna, não podia participar do templo. Então Jesus, na verdade, é contra esta religião que oprime. Né? Jesus, na verdade, vai ao encontro da religião que liberta e que dignifica o próprio ser humano. Tanto que para frente nós teremos um momento em que Jesus vai chamar aquele homem de mão seca, vem para o meio. Né? Vem para o meio. E ele curou-se, e o passo de vir para o meio
não quer dizer só a cura, mas é a reintegração na própria comunidade. Existe um outro exemplo muito interessante que eu sempre ensino, que está em 1:40-45, porque Jesus, para o leproso, diz ao leproso, ou aliás, o leproso diz: Senhor, eu quero ser purificado. Ele não diz: eu quero ser curado. Porque ser purificado é mais do que ser curado. Ele quer ser curado e quer entrar também dentro da comunidade. E Jesus diz: sê purificado. E vai e mostra-te ao sacerdote, né? Que ele te deu um atestado, né? De que você realmente está curado e que você possa então retornar a viver religiosamente, socialmente e tudo mais dentro da própria sociedade. Então existiam realidades, né, da própria fé que muitas vezes impediam as pessoas de viverem o amor de Deus. E isso a gente não deve permitir, né? Mesmo nos tempos de hoje, temos que ter cuidado, né? Claro que as regras sempre devem existir, né? Muitas coisas nós não podemos ultrapassar, mas devemos ter cuidado para que a nossa fé nos leve sempre à nossa dignidade e a viver o amor de Deus em nós. Que coisa boa, Padre Cláudio. Tantos elementos, o tempo vai passando rapidinho, mas a nossa jornada não vai se findar no dia de hoje. Na próxima semana o senhor volta para estar aqui conosco, nos ajudando Obrigado. a entender um pouco mais sobre o Evangelho de Marcos. E na próxima semana, com o Padre Cláudio, nós vamos estar aí estudando Jesus a caminho de Jerusalém e depois o ministério de Jesus em Jerusalém.